Estou lendo um estudo do Novo Testamento, a sinagoga e o estudo da lei. Os fariseus não foram ao extremo dos essênios e não voltaram as costas para o templo, mas estavam profundamente indignados com os sacerdotes mercenários e corruptos que o controlavam. Isso não é um juízo acerca dos sacerdotes em geral, mas de algumas famílias que mantinham o verdadeiro poder e embolsavam a maior parte das receitas. A sua reação foi promover e aumentar a influência da sinagoga. As suas raízes provavelmente remontam ao exílio babilônico, mas não há evidências de que tenha sido influente na Palestina até perto do século I a.C. Ela começou com a oferta da oportunidade do estudo da lei ao homem comum, e por menos que fosse o propósito inicial, colocou os fundamentos para o culto de adoração a Deus na prática, divorciado do ritual sacrificial do templo. Os fariseus rapidamente reconheceram as possibilidades oferecidas pela sinagoga para a difusão dos seus próprios conceitos e para diminuir o poder dos saduceus. Graças aos esforços deles, provavelmente em 50 a.C., havia uma sinagoga em cada vila da Palestina, com uma população judaica de qualquer tamanho. Associada à sinagoga havia uma escola em que os meninos aprendiam a ler. A escola não existia para incentivar a alfabetização. As meninas raramente eram ensinadas, mas para garantir que todo homem pudesse ler a lei. O propósito inicial da sinagoga era expresso pela leitura da lei, a qual foi depois acrescentado um trecho dos profetas. No sábado e também nas segundas e quintas-feiras, os dias regulares do mercado. Se houvesse alguém presente que pudesse fazê-lo, o trecho lido era explicado. Logo foi acrescentado à leitura um simples culto de louvor e adoração. O seu cerne consistia no Shema, Deuteronômio 6:4, logo no início ampliado para Deuteronômio 6, do 4 ao 9, 11, 13 a 21 e Números 15, do 37 ao 41. Nos 10 mandamentos, deixados de lado sem temor de Cristo, quando os cristãos se destacaram à custa do restante da lei, e na Amidá, ou Shema Ezré, 18 bênçãos, um grande conjunto de louvor, petição e ações de graças. Diversos fatores logo levaram a reuniões diárias nas comunidades maiores, mas só podiam ser realizadas se houvesse ao menos 10 homens acima de 13 anos presentes. Devemos observar que os oficiais na sinagoga eram apenas administrativos. Havia 1 ou 3 anciãos e um razão que era responsável pela ordem. Agia como um assistente, Lucas 4:20, e normalmente era o professor. Qualquer pessoa que tivesse conhecimento e a devoção podia conduzir a congregação na adoração. O rabino era um estudioso da lei, ao qual todos os casos difíceis eram levados e que tentava conduzir os outros ao estudo da lei. O único privilégio dos sacerdotes na sinagoga era a leitura pública da lei e a proclamação da bênção, Números 6, 24 ao 26. Isso ajuda a explicar que a Igreja Apostólica não tem uma casa sacerdotal. Poucos judeus da Palestina que moravam a certa distância do templo participavam dos cultos no templo.
exceto nas 3 grandes festas da Páscoa, do Pentecoste e na festa das cabanas. E não é provável que os pobres participassem das 3. Não há menção de Jesus ter ido a Jerusalém no Pentecoste. Os que viviam na dispersão, em geral, só conseguiam ir a Jerusalém uma ou 2 vezes em toda a sua vida. Assim, por necessidade, a sinagoga tinha em grande parte substituído, não sei se é grande, né? Tinha em grande parte substituído o templo para o homem comum até antes da destruição do templo. Embora a maioria soubesse o saltério de cor, o objetivo principal do estudo da Bíblia era descobrir as exigências da lei para o indivíduo e a comunidade. Não muito depois do tempo de Esdras, concordou-se que a lei continha 613 mandamentos, 665 deles negativos e 248 positivos. O Hashidim, então, fizeram uma cerca em volta desses mandamentos. Fizeram novas leis, não poucas baseadas em antigas tradições, cujo cumprimento garantiria a obediência aos mandamentos originais. Embora no início não fossem capazes de colocar em vigor estas novas leis de forma crescente, após a luta com o helenismo, elas foram aceitas pela maioria do povo. Elas representam as tradições dos anciãos atacadas por Cristo. Nem mesmo com as tradições, esses mandamentos básicos cobriam toda a vida. Assim, a partir de 100 a.C., um completo código de leis foi lentamente desenvolvido, fundamentado nos princípios da Torá, assim como eram compreendidos pelos fariseus. A sua completa formulação está no Talmud, visto que muitas dessas novas exigências iam de encontro à legislação tradicional administrada pelos saduceus. Só puderam ser implementadas depois de 70 d.C. Às vezes é impossível sabermos quais as leis que estavam realmente em vigor no tempo de Cristo. Até recentemente, os comentários tomavam por certo que o julgamento de Jesus contrariava não somente a justiça natural, mas também a lei judaica específica. Sabe-se agora que essas leis do Talmud não estavam em vigor e, de fato, algumas leis podem nunca ter sido mais do que teóricas. O sistema farisaico completo só foi aceito pelo povo comum em cerca de 150 d.C. e depois de lutas cruéis. Alguns problemas especiais da dispersão. Júlio César tinha concedido aos judeus a liberdade para guardar o sábado e se reunir na sinagoga, além da isenção do serviço militar e o direito de viver de acordo com suas próprias leis. Além disso, contanto que não envolvesse um não-judeu ou um cidadão romano, podiam fazer os seus julgamentos diante de suas próprias cortes, tanto na Palestina quanto na dispersão em geral. Na Palestina, esses direitos podiam ser tomados mais ou menos por certos, mas na dispersão eram excepcionais e preciosos na verdade. Sem eles, poderia ter sido quase impossível viver abertamente como judeu. O mundo romano não simpatizava com a guarda do sábado e se opunha fortemente a qualquer fé que isentasse os seus adeptos do serviço militar ou de ocupações mais onerosas, municipais ou estatais. Assim, embora não se fizessem esforços para reduzir os privilégios dos judeus, esperava-se que não aumentassem o seu número por meio do proselitismo. Assim, em Atos encontramos muito mais tementes a Deus. NVI, gentios que temem a Deus, Atos 3:26, pessoas que tinham aceito os principais
os princípios judaicos sem se tornarem judeus do que prosélitos que eram reconhecidos como judeus plenos. Além de sua atitude para com o ensino de Paulo, os judeus helenistas consideravam que Paulo estava colocando em risco os privilégios deles ao atrair não-judeus em excesso para um grupo que ainda era reconhecido como seita judaica. Deveria ser óbvio que não era possível um judeu helenista comum guardar os detalhes da lei de forma em que um fariseu fazia na Palestina. Isso o tornava mais zeloso para com os pontos que ele conseguia guardar e ainda mais amargo em relação a qualquer pessoa que tentasse revogá-los. Fizemos menção anteriormente dos judeus helenistas que foram influenciados pela especulação gnóstica. Houve outros que intencionalmente adotaram diversas superstições pagãs, chegando às vezes a ponto de uma adoção realmente sincretista. Exemplos dessas tendências podem ser encontrados em Atos 13, 6 ao 11, 19, 13 ao 16 e 19, 19, aos quais pode ser acrescentado Simão, um samaritano, 8.9. A tensão da época. Durante o tempo do ministério de Cristo, o povo judeu estava chegando ao limite. O século da independência política, debaixo dos reis sacerdotes asmoneus, resultou no fato de eles estarem mais firmemente subjugados sob o controle de Roma do que haviam estado sob os governantes persas ou gregos. O colapso da casa dos asmoneus tinha trazido terríveis sofrimentos. Klausner, Jesus of Nazareth, página 144, estima que nos 30 anos, desde a morte da rainha Salomé Alexandra em 67 d.C., até que Herodes estivesse plenamente no poder em 37 a.C., muito mais do que 100 mil judeus foram mortos, e estes eram a fina flor da nação. Os mais saudáveis, principalmente os mais jovens e os mais entusiásticos, que tinham recusado a sofrer o jugo estrangeiro. Em 31 a.C., um terremoto matou aproximadamente 30 mil pessoas. Joséfo, ante 15, 2 guerras. Houve fome e pestes em 25 e 24 a.C. Joséfo, 15. Após a morte de Herodes, outros milhares morreram na tentativa de se livrar da casa dele. Herodes sangrou a terra terrivelmente para pagar os seus grandiosos projetos de construção em Jerusalém. Samaria, Cesareia, suas grandes fortalezas de Maquero e Massada, e até além das suas fronteiras em Tiro e Sidom, Rhodes, Atenas, Pérgamo e outras cidades. Não há evidência de que a tribulação tenha diminuído após a sua morte, embora o dinheiro tenha sido desperdiçado em projetos ainda menos proveitosos. F.C. Grant, The Economic Background of the Gospels, 1926, calcula que os romanos e o templo eram responsáveis por 30 ou 40%, e talvez mais, do imposto sobre a renda das pessoas. Além do que os judeus sofreram dos seus governantes, precisam ser considerados os açoites dos seus próprios compatriotas. Há amplas evidências de que o grosso da terra e do comércio estava nas mãos de uma parcela relativamente pequena da população, e que eles normalmente usavam a sua posição com pouca humanidade. Tiago 2,6 e 5, do 1 ao 6. Consequentemente, alguma coisa precisava acontecer. A insensatez de um procurador romano desencadeou o redemoinho da revolta contra Roma, 66 a 73 d.C. Isso varreu do mapa tanto saduceus quanto zelotes, essênios de Qumran e apocalípticos. Os judeus tiveram de escolher entre a jovem igreja,
com sua mensagem de um Messias crucificado e ressuscitado, e os fariseus com o seu culto da lei. Durante um breve período, parecia que a igreja poderia triunfar, mas para o cristão hebreu, a lei normalmente era preciosa demais para ser deixada de lado. Assim, o zelo dos fariseus triunfou sobre uma lealdade dividida ao Messias Jesus. Em 90 depois de Cristo, o cristão hebreu percebeu que estava sendo espremido para fora da comunidade dos judeus, independentemente da sua atitude para com a lei. Aí vem a bibliografia e acabou essa parte, que é parte do pano de fundo religioso judaico do Novo Testamento.